Informação, notícia e transparência. Podcast da Prefeitura do município de Três Rios. Olá, ouvintes do podcast da Prefeitura de Três Rios. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição. E o tema do programa de hoje, o pessoal pediu, o pessoal parou na rua, comentou no nosso Facebook, as mães, as tias, pessoas que têm aí o seu filho ou a sua filha que é autista, né? Sobre a Casa do Autista. E para falar sobre o Centro de Referência Especializado da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, eu converso com a coordenadora Lauren Amaral. Tudo bem, Fabiano. Obrigada pelo convite. Eu converso também com a subsecretária aqui da Assistência Social, a Claudilene Pereira, que está com a gente aqui hoje também. Oi, Fabiano. Um prazer estar com vocês novamente. Estou à disposição. Bom, gente, é muito importante falar desse projeto tão bonito, esse projeto aí que muita gente, né, lutou, muita gente pediu, e eu também sou uma pessoa que tem um filho autista e eu quero agradecer ao nosso prefeito Joa, né, ao vice Jackson, e por ter atendido aí as mães dos que têm os filhos autistas, né, por essa Casa do Autista. Então muitas pessoas me pararam na rua, né, me perguntando. Eu falei, não, gente, então vou fazer o seguinte, eu vou fazer um podcast e vou conversar lá com a coordenadora Lauren e vou conversar também com a Claudilene. E elas vão estar explicando hoje, tá, como vai funcionar aí a Casa do Autista. Bom, Fabiano, é importante a gente contar um pouquinho da história, né, do clamor, assim, da necessidade das famílias, das pessoas com autismo por esse espaço. Dentro do nosso município, a gente tem esses responsáveis muito ativos, né? São pessoas engajadas que pensam mesmo no desenvolvimento e nos direitos dos seus filhos. E bem no início da gestão, o grupo de mães procurou o prefeito e em uma reunião o prefeito se colocou muito disponível a colaborar no que fosse preciso. Nessa reunião estavam presentes a secretária de Saúde, a secretária de Educação, a representação da Associação de Mães de Autistas, nós da assistência, a Camille como coordenadora do SER, né, do Planeta Vida, e ficamos buscando alternativas para, de fato, acolher aquela solicitação das mães. Um primeiro momento era repensar os atendimentos que já eram feitos em termos mesmo de acolhida, de escuta ativa, especializada, né, de uma escuta que fosse afetuosa para essas famílias, que a gente sabe que sempre chega no lugar, quando chega ao diagnóstico de autismo, as famílias se desestruturam com isso. Então, foi uma primeira solicitação das mães e que se houvesse um espaço em que pudéssemos todos falar sobre isso, né, de uma maneira mais direta, de uma maneira mais efetiva. Procuramos, então, em parceria com as outras secretarias, tanto a saúde quanto a educação, conseguimos trazer a Casa do Autista, o Centro de Referência Especializado à Pessoa com Autismo, como uma realidade hoje. De verdade, assim, de uma emoção enorme, né? Eu também, como profissional, né, sou psicóloga, trabalho nessa área, já doei meu tempo muitas vezes para isso, sou voluntária da causa e hoje a nossa pretensão é olhar para essas famílias, para esses responsáveis, com esse olhar acolhedor e afetuoso, na busca mesmo da garantia dos direitos deles, né? Eu fiquei muito emocionado. E eu estou emocionado aqui para estar falando sobre isso. Era uma coisa que eu sempre pedi a Deus. Conversei muitas vezes também com o prefeito Joa e falava sobre isso, as mães, todo mundo, né, tem um pouquinho ali do falar e do pedir. Vou conversar agora com a Lauren Amaral. Que tipo de ações será desenvolvida nesse novo projeto? Então, Fabiano, lá na Casa do Autista, a gente conta com uma equipe multidisciplinar.
Nós temos uma psicopedagoga, uma psicóloga, um educador físico e um profissional fisioterapeuta, né? Então, assim, as ações vão ser multidisciplinares, vão ser atendimentos individualizados. Também estamos pensando em montar grupos, né? Porque essas mães precisam ser acolhidas, precisam compartilhar ideias, né? Trocar angústias. Então, a gente também tem esse projeto de montar grupos. Vai ter também uma assistente social, onde vai fazer as orientações sobre os benefícios que muitas vezes alguns não têm acesso, né? Quanto ao BPC, o benefício de prestação continuada. Então vai ter todo esse tipo de orientação e acolhimento. Bom, agora vem a pergunta do povo antes de eu entrar aqui na pauta aqui. Na casa do autista, né, muitas pessoas me perguntam se o tratamento do autismo vai ser todo feito lá ou se vai ser dividido com algumas secretarias. Fabiano, como a gente disse no início, a Casa do Autista funciona em parceria com outras secretarias. Nós temos serviços estabelecidos, né? Tanto para estimulação cognitiva e física, como reabilitação. Então, hoje, o Planeta Vida, o SER, ele tem um trabalho estabelecido. É um programa que vem do nosso governo do estado, né, do governo federal. Então, ele existe de fato e ele vai ser mantido na sua demanda, no seu objetivo. O que a gente vem aí é agregar o espaço, a gente vem a ter mais possibilidades de atendimento. O objetivo da Casa do Autista é diferente, por exemplo, do Planeta Vida, que a Camille já esteve com você, então já pôde explicar melhor os objetivos do SER. Nós trabalhamos diretamente na Casa do Autista com a questão de estimulação, fortalecimento de vínculo dessas famílias, acesso aos direitos, socialização, tanto dessas mães, né, dessas responsáveis que muitas vezes ficam ali restritas aos cuidados, como das crianças que estão saindo de um momento pandêmico e a pandemia nos trouxe muita dificuldade na estimulação e na socialização das crianças autistas. Muitos ficaram meses sem sair de casa. Então, a Casa do Autista vem nesse sentido. Então, a gente está trabalhando em conjunto. As pessoas que são atendidas pelo SER continuam com seus atendimentos pelo SER. As pessoas que são atendidas pela Sala de Recurso Multifuncional na Secretaria de Educação continuam sendo atendida pela Sala de Recursos. E os que são atendidos pelo CAP, que é um outro setor responsável, né? O CAP é o Centro de Apoio Pedagógico Especializado, que funciona dentro da Secretaria de Educação. Essas pessoas também vão continuar lá. Então, a gente vai funcionar em parceria. Estamos montando esses fluxos, porque as demandas vão aparecendo conforme a gente apresenta um serviço novo, as demandas vão surgindo, né? A Casa do Autista é uma iniciativa de um projeto que eu posso dizer único para a gente, né? A gente ainda não tem dentro da nossa região, da nossa pequena região aqui do Centro-Sul, a gente não tem precedentes, a gente tem precedentes em outros lugares. Inclusive, eu falei lá na inauguração e a gente ressalta isso, a gente está assim, ali sugando os conhecimentos da dona Berenice Piana, né, que é a primeira pessoa que veio a pensar nas questões do autismo de maneira mais eficiente, assim, mais formalizadas, né? Então, a gente está ali ainda construindo junto com ela, mas é um serviço que não vai destituir outros serviços. A gente veio colaborar com esses outros serviços. Quando se fala na Casa do Autista, as pessoas, eu, por exemplo, e outras mães e pais, pensam assim, né? A pergunta que está aqui: promete trazer mais profissionais, acrescentar mais profissionais na área? Sim, a nossa ideia é que possa sim ter mais profissionais. Inclusive tem o processo seletivo, né, da Secretaria de Assistência, que está visando contratar mais profissionais que vão ser sim usados na Casa do Autista. Vamos lá, para a mamãe e para o papai que está ouvindo agora, né, nesse exato momento. Eu acho que o meu filho é autista. Eu acho que a minha filha é autista.
As pessoas têm que procurar a casa do autista ou, no caso, o Planeta Vida? As pessoas que não souberem o que fazer precisam de um apoio, de um ouvido, de alguém que possa ajudar a elaborar o que está acontecendo. Porque você, como pai, você deve saber que a pessoa, frente a um diagnóstico desse tipo, às vezes fica meio sem chão, sem entender. Ou até a possibilidade do diagnóstico causa um afastamento, né? Causa uma reclusão. As pessoas que estão nesse momento de não entenderem, de não saber, a partir do momento que nos procura a Casa do Autista, o que a gente vai fazer é encaminhamentos para os setores para que ela consiga esse diagnóstico, né? Tudo isso está sendo traçado, todos esses fluxos estão sendo traçados, né? Então, assim, lá a gente não vai conseguir, num primeiro momento, com a equipe que a gente tem hoje, a gente não dá um diagnóstico. Quem dá o diagnóstico é o médico, somente o médico, né? A gente sabe que não é fácil esse processo, mas quem dá o diagnóstico é o médico. E aí o que a gente pode fazer nesse momento é encaminhar para os serviços dentro da queixa daquela pessoa, né? Agora, está precisando de acolhimento, está precisando de escuta qualificada, está precisando de apoio para direcionamento na busca dos direitos. É um BPC, é mesmo um cadastro único, é mesmo repensar quais são as possibilidades de conseguir dentro da estrutura familiar que se tem. Nós estamos lá para isso. Diagnóstico vai ser feito pelo médico, né? Neuropediatra, neurologista. Neuropediatra, porque a gente fala geralmente de crianças. Neurologista. E acompanhamento, de fato, é no SER e lá na Casa do Autista, cada um com o seu objetivo. Então, descobrir com o diagnóstico na mão que meu filho é autista, posso procurar o SER, que lá eu vou ter atendimento para ele. Ainda não sei, estou na dúvida, que caminhos que eu preciso seguir? A Casa do Autista pode te ajudar nesses caminhos a seguir. Muito bom. E lembrando as pessoas também que a Casa do Autista, gente, está iniciando agora, é um projeto novo, que vai ter algumas adaptações, vai crescer. Eu acredito que esse projeto vai ser grandioso aqui para nossa cidade, tá? Eu fico aqui sem palavras aqui para estar falando sobre isso, que eu penso muito nas crianças. Eu lembro quando eu descobri, quando meu filho era autista, e eu cobrava determinadas coisas dele, que eu cobrava determinadas coisas dele, e depois eu me senti, tanto eu quanto a minha esposa, muito senti culpado, né? Mas graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade, e hoje ele está lá, lendo, falando bem, é uma criança adorável, né? A gente sabe que essas crianças são as crianças, sim, cheias de amor com os pais, com o próximo. O atendimento à população, como será, Lauren? Vai ser todos os dias, tem hora? Como é que será esse atendimento aí? O nosso funcionamento é de 8 às 5, de segunda a sexta-feira. As pessoas podem ir. A gente faz o primeiro acolhimento, né? A gente faz algumas perguntas, dá a lista de documento que é preciso que apresente. Então, pode ficar à vontade. Bom, vocês me falaram em off aqui da carteirinha. Se eu não me engano, aqui é uma lei federal, né? Você pode falar um pouco sobre essa que dá... A Claudilene aqui vai explicar melhor essa carteirinha aqui. A Lauren também pode complementar. Então, essa carteirinha, a ideia surgiu de uma lei, né? A lei Romeu Mion, que é de uma solicitação, enfim, do Marcos Mion, né? E ganhou esse corpo de lei que hoje está dentro da lei da dona Berenice Piana, né? Que rege ali os direitos do autista. E aí, no ano passado, logo depois, a lei é de janeiro de 2020. Em março de 2020, o prefeito da gestão anterior decretou, né, trouxe um decreto à tona de que a Secretaria, naquele momento de promoção social, ficaria responsável pela confecção e distribuição das carteirinhas, que a gente fala CIPTEA, a nível municipal. A CIPTEA é a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, né? E no decorrer do ano,
essa carteirinha não foi distribuída no ano passado e durante esse ano nós ficamos aqui pensando qual seria a melhor forma de fazer nesses momentos de pandemia e tudo isso. E conseguimos agora, com a Casa do Autista, oferecer a carteirinha para as pessoas. Então, essa carteirinha é uma carteirinha que tem validade no município de Três Rios, mas acaba representando a pessoa autista, né, de alguma forma. Existe a carteirinha que tem validade em todo o território nacional, mas isso é um outro processo, né, que precisa ser feito. Mas essa carteirinha é validada no município de Três Rios e está sendo oferecida pela Casa do Autista, né? Com os profissionais que estão lá. E aí, para isso, a gente precisa de alguns documentos. Eu vou falar os documentos, então. Documentos do representante da pessoa interessada. RG e CPF. Documentos com declaração médica com o código CID, do diagnóstico, laudo médico, né? Comprovante de residência. Comprovante de inscrição no cadastro único, se for o caso, 2 fotos 3x4, tipo sanguíneo e número do cartão SUS. Isso tudo todas essas são informações que estão nessa carteirinha. E aí, Fabiano, nós apresentamos no sábado, numa capacitação para a porta de entrada da UPA, que existiam muitas queixas, né, com relação ao atendimento prioritário, que é uma outra lei do nosso município, uma lei de 2019, que inclui a pessoa com autismo no atendimento prioritário. Então, inclui o símbolo do autismo lá naquela plaquinha de atendimento prioritário, em espaços públicos e privados, que não estava sendo... que não está acontecendo de maneira eficiente. E aí levamos isso também para a equipe da porta de entrada da recepção da UPA em capacitação. As pessoas ficaram muito agradecidas da informação. Eu falei para elas, trouxemos leis aqui para vocês embasarem quando vocês forem fazer a triagem, levarem para a triagem, né, e para o atendimento. Lógico que isso é uma informação que precisa ser multiplicada. Outros profissionais, tantos outros precisam, né? A gente precisa também estar em outros espaços falando sobre isso, mas a gente vai, como você disse, é um projeto, a gente está começando, eu costumo dizer que a gente está começando do pequeno para poder expandir. Então, 2 informações super importantes que a gente tem, normativas municipais que abraçam a causa do autista, da carteirinha e da lei de prioridade de atendimento. Eu acho que isso é importante. Essas carteirinhas já estão sendo feitas já? Estão sendo feitas. A partir que você chega lá com todos os documentos necessários, você já consegue sair com a carteirinha. Agora deixa eu falar aqui com a Laura Amaral, a coordenadora, ela que vai estar à frente da Casa do Autista. E está pegando uma missão muito grandiosa. Eu estava conversando contigo em off, você falando que adora fazer esse trabalho. Eu conheci você mexer com Libras, né? Não é isso? E hoje Deus te deu essa oportunidade de você estar à frente da Casa do Autista. E eu falo até para as mães, pais, você que está nos ouvindo nesse exato momento, pode procurar a Lauren lá. É uma simpatia em pessoa, uma pessoa super humana. Tô fazendo campanha dela não, tá? Tanto ela quanto a Claudilene aqui, tá, gente? Mas eu gostaria de saber que quando você foi chamada para assumir a parte da coordenação lá, como é que foi feito? Como é que você recebeu isso? Obrigada, Fabiano. Eu sou pedagoga por formação, sou intérprete de Libras e tenho um carinho muito especial pela educação especial inclusiva. Então, quando a Claudilene me fez o convite, tanto ela quanto o Pedro, né, quando eles vieram fazer o convite para mim, eu achei um desafio, só que o carinho que eu tenho, a vontade que eu tenho de ajudar, de conhecer mais, de ter experiência, então eu aceitei. A gente abracei a causa e falei, tô junto, pode contar comigo que a gente vai fazer o trabalho dar certo. E lá na Casa do Autista, lá vai ter você e mais outras pessoas também trabalhando no atendimento, né? Isso, sou eu na coordenação, assistente social, a gente tem uma pessoa para fazer o acolhimento, a Laís está ali na recepção ajudando, a gente tem psicopedagoga, psicólogo, educador físico e fisioterapeuta. Bom,
Algo a acrescentar aqui da parte de vocês? Quer acrescentar, Claudilene? Tempo, né? Passaremos um tempo aqui conversando sobre isso, mas a gente sabe que o podcast é dinâmico mesmo e a gente vai ter outras oportunidades para falar. Fabiana, eu só quero deixar aqui o meu agradecimento de fato a um trabalho em rede, a parceria com as outras secretarias. Sem elas não seria possível que esse projeto, como a gente diz, é um projeto, que esse projeto estivesse acontecendo. Ao secretário, ao Pedro, por ter abraçado a ideia, ao prefeito por ter autorizado, sabe? E, assim, e comprado mesmo. E a equipe, que você não tem noção como esses profissionais que estão lá, estão abraçando, assim, comprando a causa, trabalhando com uma vontade incrível que a coisa dê certo. Nesse movimento de parcerias, que é o movimento que a gente está podendo fazer nesse momento. Então, só quero deixar assim, meu muito obrigado a Lauren por ter acreditado. E se a gente for falar nomes aqui, eu posso ser injusta, mas a equipe que veio do SER, cedida do SER para trabalhar com a gente, são profissionais que já atuam na área, incríveis, pessoas afetuosas, que eu acho que é isso que faz a diferença. Nós somos seres humanos, né? Mas, né, todos temos nossas falhas, obviamente, mas está todo mundo com muita vontade que dê certo. Nós estamos muito felizes. Claudilene, muito obrigado. Lauren? Então, eu quero convidar, né, a todos que estão ouvindo esse podcast para conhecer o nosso espaço. Lá a gente conta com espaço multissensorial, salas de atendimento multidisciplinar, espaço de convivência, o espaço do movimento. Então fica o convite para quem tiver curiosidade de conhecer o nosso trabalho mais a fundo, conhecer o espaço. Nós estamos de segunda a sexta, de 8 às 5, na Rua 15, número 566. Pronto, repita. Rua 15 de novembro, 566, de segunda a sexta, de 8 às 5. Tá certo, então. Muito obrigado. Eu acredito que em breve, a gente vai estar falando de vários projetos que vai estar acontecendo lá na Casa do Autista, tá bom? Podcast da Prefeitura de Três Rios volta semana que vem. Prefeitura do município de Três Rios, construindo o futuro hoje. Você acabou de ouvir o podcast da Prefeitura de Três Rios. Nos siga nas redes sociais, @Prefeitura de Três Rios, no Instagram e no Facebook.